Boa noite. Hoje é dia 22 de abril, quarta-feira. É aquele dia que a gente reservou para fazer as perguntas e respostas, né? Então, hoje, em vez de prática, o que a gente vai fazer é ouvir sobre os anseios, as dúvidas, o que cada um de vocês gostaria de saber a respeito da própria saúde ou de alguém que vocês, por quem vocês estejam preocupados. E na medida do possível, eu vou tentar indicar uma autoaplicação simples para que a gente consiga atender essas pessoas, essas demandas, essas angústias, tá bom? Boa noite, o pessoal já está chegando. Muito prazer de ter vocês aqui. Que lindo, estou adorando esses corações. Obrigada, viu? Hoje a gente nem precisa esperar um número muito grande de pessoas se reunirem, né? Porque como a gente vai fazer pergunta e resposta, conforme as perguntas forem entrando, eu já vou respondendo. E aí, daqui a alguns minutinhos, quando forem 8 horas, eu começo para esperar pelo menos o horário oficial da nossa entrada. E aí, dali a alguns minutinhos, eu dou uma paradinha, converso um pouquinho, emendo com outras perguntas e respostas, enfim, a gente vai criando juntos aqui essa noite, tá bom? Muito bem-vindos a todos. Deixa eu ver quem é que já está aqui. Boa noite, boa noite. Bem-vindos a todos. Eu quero falar algumas coisas sobre a prática da autoaplicação, mas eu vou esperar ter um número um pouquinho maior de pessoas para poder dar o recado para todo mundo de uma vez. Então, eu acho que para a gente otimizar bem o nosso tempo, né, e aproveitar para responder o maior número de perguntas possíveis nesse espaço de tempo que a gente tem, eu já vou começar a ouvir aqui as perguntas e já vou começar a responder, tá bom? Então, deixa eu ver se alguém já. Por enquanto, todo mundo me dando boa noite, eu agradeço, boa noite a todos também. Já tem uma pergunta aqui, então vamos começar por essa pergunta, da Cleide. Micose no polegar da mão esquerda. A gente parte do princípio, Cleide, que qualquer coisa que nos atinja, que não seja natural, né? Micose, fungo, virose, é um sinal de que o nosso sistema imunológico não está tão forte. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer nesses casos é fortalecer o sistema imunológico. E um bom lugar para a gente fortalecer o sistema imunológico é aqui a trava 3. Eu estou aqui com a minha apostilinha para mostrando para vocês as travas, para não ter que ficar no senta, levanta, que nem no outro dia. Olha, a trava 3 fica aqui no alto da escápula, né? Entre a escápula e a coluna. E aqui tem a posição da autoaplicação, né? Então, como vocês podem ver, a gente colocando uma mão aqui no ombro e a outra mão na virilha, isso vai ser um grande ajudante para a trava 3. Eu posso sofisticar um pouquinho esse fluxo e também colocar, antes de colocar a mão no ombro, colocar a mão. Lá vou eu, falei que não ia ficar no senta, levanta. A primeira pergunta já vou eu, vamos lá. Antes de colocar a mão no ombro, na virilha, eu posso colocar a mão na virilha e no arco do meu pé. Fazer essa aqui a primeira posição e depois passar a mão para cá. Isso é um bom ajudante para a trava 3, que é um bom ajudante para o sistema imunológico. O sistema imunológico estando mais forte, eu vou poder evitar ser assediada por coisas do tipo micose, fungos, bactérias, vírus. Tem outros fluxos que ajudam também o sistema imunológico. Então, o baço, eu vou dizer aqui para vocês o dia que a gente fez o baço, para vocês poderem procurar nas lives a prática e fazerem junto. A gente fez baço dia 24 de março,
também dia 31 de março e dia 14 de abril, foi o mais recente. O baço foi nosso campeão de audiência, foi o fluxo que a gente mais fez até agora, por motivos óbvios, né? É uma canja de galinha para a alma, traz muita paz, muita tranquilidade, muita serenidade e ajuda, traz uma carga de vitalidade e energia e ajuda o sistema imunológico. Então, todos esses dias que a gente fez baço podem ajudar. E lá no primeiro dia que a gente trabalhou, do dia 22 de março, nosso primeiro encontro, hoje é o nosso 24º encontro, lá no primeiro encontro, dia 22 de março, a gente fez uma prática especial para a imunidade. Então, Cleide, todas essas alternativas estão à sua disposição. Claro que envolver o dedo que está com a micose também, e talvez fazer o fluxo de órgão que passa por esse dedo também possa ajudar. E o fluxo de órgão que passa por esse dedo é o pulmão, e o pulmão a gente fez no dia 23 de março. Então, se você for lá no post do dia 23 de março, você vai ver que foi um fluxo bastante, o pulmão é um fluxo bastante simples, né? Eu coloco a minha mão na base da costela e aqui no 22, debaixo da clavícula. Depois eu toco o braço aqui atrás, toco aqui essa parte da mão, eu não tiro a mão, eu só abro um pouquinho para encaixar a outra aqui. Depois eu venho aqui para o ombro, aqui para esse 22 e depois para o 13. Eu estou passando rapidinho porque esse vídeo fica com replay, dá para assistir depois. Eu estou tentando otimizar o tempo para poder responder o máximo possível de coisas. E de qualquer maneira, se você quiser fazer essa prática com calma, conduzida, vai lá no post do dia 23 de março, ou aqui no Facebook, ou lá no YouTube. Lá no YouTube tá como Vídeos da Quarentena 2, tá bom? E aqui tá no 23 de março. Espero que você melhore. É claro que uma prática tão completa vai te trazer mais coisas além do que só cuidar da micose, tá bom? E caso isso não se resolva, lembre-se, um dermatologista. Eu sei que é um momento difícil, que a gente não está podendo sair para ir a médicos, mas agora que já são 8h05, a gente já está com um grupo um pouquinho maior, eu vou aproveitar esse gancho para falar uma das coisas que eu queria falar para vocês hoje. O Jinshinjutsu não se propõe como alternativa aos cuidados médicos, gente. É uma complementação, é um auxiliar, é algo que faz uma sinergia muito boa com o tratamento tradicional. Então, eu sempre busco o aconselhamento do meu médico, o aconselhamento do meu psicólogo, do meu psiquiatra, quando são questões mentais e emocionais. Nunca deixo de tomar os remédios que são mandados pelo médico. Eu incluo o Jinshinjutsu nos meus cuidados diários para fazer com que a evolução do estado de desarmonia para o estado de harmonia aconteça da forma mais rápida, mais efetiva e melhor possível. Mas se vocês tiverem uma doença física, seja ela grave ou branda, como é o caso de uma micose, a gente sempre busca o aconselhamento da autoridade médica competente nesse caso. No caso aqui da pergunta da Cleide, seria um dermatologista, tá bom? Outra coisa que eu quero falar é que aconteceu na outra quarta-feira, de eu pular perguntas. Conforme eu vou rodando aqui, às vezes eu não vejo, pula. Se eu deixo alguma sem responder, depois, mais tarde, com calma, eu vou lá e respondo nos comentários, tá bom? Então, se você ficar sem resposta, pode amanhã de manhã, porque hoje eu talvez só possa responder isso bem tarde, mas vocês podem procurar que em algum momento essa pergunta vai ser respondida, se não ao vivo, pela resposta. Vamos lá. Boa noite, Marli. Por favor, o mudar para a vontade desesperada de comer doce. O mudar. Tá. Existe um mudra, né, que ajuda a gente com vontade de comer. Quando a gente tem muita gana por comer doce, a gente faz um anelzinho aqui, olha, da unha do dedo médio com a unha do polegar e encaixa a unha do outro polegar aqui no meio. Esse é um mudra, uma postura de mãos.
que se eu seguro ali com constância, disciplina, comprometimento, né, eu vou perceber que aos poucos o meu desejo de comer muito doce vai se amenizando. E a pergunta da Marli é se esse mudra também serve para o desejo desesperado de comer salgados. Não, não é que não sirva, não é o mais adequado. Ele vai ajudar mais com doce do que com salgado. A vontade de comer salgado, a gente pode ajudar mais segurando o dedo indicador ou fazendo ações que tragam harmonia para a nossa quarta profundidade, tá bom? Então, que ações são essas? Segurar o dedo indicador, que é o dedo que traz harmonia para a quarta profundidade. Segurar as travas de segurança número 23, que são as travas da quarta profundidade. Eu vou mostrar aqui para vocês onde elas ficam. Então, ficam aqui nas costas. Lá, deixa eu mostrar essa figura aqui, olha. Quase em cima dos rins. Onde termina o grádio, onde terminam as costelas, você vai vendo lá onde terminam as costelas. Na última costelinha, coloque a mão ali. Ali é a trava 23, ela ajuda bastante. E do ponto de vista de energia de função de órgão, o que vai ajudar é a energia de função de órgão da bexiga. Deixa eu ver que dia aqui que a gente fez a bexiga. Gente, será que a gente... Ah, tinha certeza que a gente já tinha trabalhado. No dia 26 de março, a gente fez a bexiga. Então, também é um fluxo simples. A gente coloca a mão aqui atrás do pescoço, a outra mão segue no cóccix, atrás do joelho, na lateral externa do calcanhar. Deixa eu falar o lado da perna, né? Mão direita no pescoço esquerdo, mão esquerda no cóccix, depois a mão esquerda vai atrás do joelho da perna esquerda, na lateral externa do calcanhar esquerdo e no dedinho do pé esquerdo. É um fluxo curto, fácil de fazer, que ajuda muito a quarta profundidade. Ele está descrito, nós praticamos, a prática dele está lá no dia 26 de março, e se você tiver um pouquinho de paciência de rolar aí os posts, você vai ver que a Patrícia também colocou a descrição dele completa num dos posts. Do mesmo jeito que tem a descrição completa do baço, também tem a descrição completa da bexiga, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, essa descrição aqui completa de como fazer o fluxo da bexiga, mão no pescoço, mão no cóccix, atrás do joelho, lateral externa do calcanhar e dedinho do pé. Isso daqui, com as explicações escritas, estão num dos, eu não lembro o dia, mas estão num dos posts aí embaixo, tá bom? É só rolar, isso vai te ajudar mais com vontade de comer salgado do que aquele mudrado doce, tá bom? Depois você me conta. Boa noite, boa noite. Insônia. Então, a insônia é uma pergunta recorrente, né? Por que a gente tem insônia? Porque a gente não consegue liberar a nossa consciência, o nosso estado de alerta para descansar. Normalmente é a cabeça funcionando muito. Então, várias são as coisas que a gente costuma orientar para a insônia. A primeira, a mais frequente, é tocar aqui nessa parte gordinha da mão da gente, que é a trava 18. Eu posso tocar do jeito que eu quiser. Da outra vez até brinquei, que é o jeito que os nenéns dormem, né? Tocam um 18 no outro e dormir como um bebê. Para algumas pessoas não é o suficiente segurar aqui. Essas pessoas podem experimentar segurar longamente, dedo por dedo. Longamente que eu digo é sem prazo. Fica ali, você tá acordado mesmo, não tá? Primeiro bom conselho para a insônia é desista de dormir. Faça um compromisso com você mesmo. Ah, tá bom, essa noite eu não vou dormir, então eu só vou descansar o meu corpo, descansar os meus olhos e vou fazer prática. O Shinjutsu, Wayne Hackett fala essa frase, é o seu melhor amigo quando você não consegue dormir à noite. Então, desiste de dormir, relaxa, começa a segurar os seus dedos longamente. O efeito colateral costuma ser
que você dorme. Então, mesmo tendo desistido de dormir, você acaba dormindo se segurar os dedos longamente. Uma outra alternativa para isso, se você não quiser ficar trocando de dedo em dedo, é tocar aqui as travas 4, na base do crânio. As travas 4 regulam os nossos estados de consciência, de vigília. Então, tocar a trava 4 faz com que eu permita a mim mesmo abaixar o meu estado de alerta, de consciência e de vigília para entrar no estado de repouso. Olha, é aqui na base do crânio e o jeito de tocar é esse jeito aqui, tá bom? Tocando aqui, ó, na base do crânio. É uma trava que ajuda com sono. Se você percebe que não consegue dormir porque a cabeça não para de funcionar, é aquela conversação mental, duas ações. Uma simples, muito fácil de fazer enquanto você está deitado, que é colocar a mão no cotovelo e a outra mão na lateral interna da coxa. Imagina... Nossa, gente, me dá licença eu trocar de cadeira, porque alguma coisa está acontecendo com essa aqui, ela está fazendo barulho. Vamos ver se essa aqui vai dar mais certo. Mais certo. Então, lateral interna do cotovelo, lateral interna da coxa. E isso funciona muito bem, olha, deitado de ladinho na cama. Dá para fazer com bastante conforto. Então, você deita de lado, assume essa posição, uma mão na lateral interna do cotovelo, a outra na lateral interna da coxa, se cobre e vai respirando, prestando atenção na sua respiração, prestando atenção no peso do seu corpo na cama, da cabeça no travesseiro, vai trazendo a atenção para o seu corpo. Se você sente que isso é uma coisa recorrente, talvez antes de dormir, um pouco antes, seja interessante você fazer o fluxo do estômago, que é aquele fluxo que a gente toca aqui no rosto e aqui debaixo da clavícula. A mão que está no rosto fica lá e a mão que está debaixo da clavícula vai cumprindo uma série de passos. Esse seria interessante se você pudesse olhar lá no que a gente fez no dia 3 de abril, a gente fez a prática do estômago completa. Então, quem sabe você bota o seu celular ali do lado, com a luzinha amarela, bem baixinha, porque a gente sabe que a luz e as coisas de comunicação atrapalham a dormir, né? Quanto mais tempo eu ficar olhando por uma tela antes de dormir, mais difícil vai ser pegar no sono. Então, talvez, sei lá, uma hora antes, ou você só coloca lá para ouvir a voz que eu vou contando sobre para que serve para cada passo do fluxo, e eu vou conversando com você enquanto você vai tentando dormir e vai, enquanto isso, fazendo o fluxo do estômago. É um fluxo mais comprido, um pouquinho mais difícil de fazer, mas tem o fluxo inteirinho. E a forma como fazer, nós podemos fazer juntas, tá lá no dia 3 de abril, tá bom? Muitas alternativas para insônia. Vamos ver, Selma. Tem sim, Selma. Uma trava para amenizar o fogacho da menopausa. Tem. Duas coisas que a gente pode fazer que ajudam bastante, tá bom? Vou dar 3 logo de uma vez. Uma delas é o primeiro passo da energia função intestino delgado. Então, você vai colocar a mão esquerda no ombro esquerdo e a mão direita aqui na trava 13, no peito do lado direito. Essa é uma posição que já ajuda bastante, tá bom? A outra posição que ajuda bastante é tocar a mão esquerda na lateral da fíbula da trava 8 do lado esquerdo. Essa é uma das poucas posições do Jinshinjutsu que a gente usa uma mão só, faz com uma mão só. Então, olha, aqui está a lateral da fíbula, bem aqui na pontinha do osso, tá vendo? E aí você vai lá tocar a sua mão esquerda no joelho esquerdo, ou cruzar a perna esquerda sobre a perna direita e ficar tocando a mão esquerda na lateral externa do joelho esquerdo. Uma outra posição também é espalmar as duas mãos nas panturrilhas. Então você pode sentar num degrauzinho para ficar mais fácil das suas mãos acessarem as suas panturrilhas. Se você conseguir sentar de perninhas de índio com facilidade, você pode dobrar as pernas e espalmar a mão na panturrilha, ou uma boa ideia é, se você tiver alguém perto de você,
você fala, por favor, pega aqui minhas panturrilhas e pede para alguém ficar tocando, segurando as suas panturrilhas. Isso costuma ajudar bastante com o fogacho da menopausa, tá bom? Boa noite, boa noite, boa noite. Alguma trava específica para cólica menstrual? Essa que eu acabei de falar da trava 8 ajuda, porque ela libera a tensão aqui da região pélvica. Só que aí, em vez de tocar só a trava, a mão esquerda na trava esquerda, a gente vai fazer aqui como a Vanessa está fazendo, olha, tocando nas duas. Essa foto, para contar para vocês, não ficou muito feliz, porque vocês percebem que ela está inclinando o corpo um pouquinho para frente. Eu deveria, quando a gente produziu a foto, eu deveria ter colocado um pouquinho mais de almofada sob os pés dela. Traga as suas pernas um pouquinho mais para cima, para que você possa encostar nas suas travas 8 de uma forma mais eficiente, tá bom? Dois fluxos que também ajudam bastante com o período pré-menstrual, principalmente menstrual, é o fluxo da bexiga. Então, eu vou repetir aqui qual foi o dia que eu falei sobre ele. Foi dia 26/3, tem lá toda a prática da bexiga, você pode fazer essa prática. E, de novo, o fluxo do baço. Vocês vão ver que o fluxo do baço vai ser minha sugestão para as mais variadas coisas, porque ele realmente é um fluxo que ajuda muita coisa. Se você quiser uma trava além da 8, só a trava, eu diria que então as travas 13, tá bom? Tocar aqui no peito também ajuda com todas essas questões relacionadas ao nosso aparelho reprodutivo, tá bom? Boa sorte e na hora da cólica, essas coisas todas, deixa eu pegar mais um ganchinho aqui. Tudo que a gente trabalha no Jiu-Jitsu tem primordialmente a intenção da manutenção da nossa saúde, né? Aqui no Ocidente a gente não tem muito esse tipo de costume, a gente é educado a ir buscar a sanar os problemas depois que eles já existem, mas a medicina oriental é muito concentrada em não permitir nem que a desarmonia se manifeste a partir da harmonização constante dos meus fluxos de energia. Então, se todos esses fluxos que eu falei até agora forem sendo feitos cotidianamente, provavelmente no próximo período menstrual a cólica vai ser menor. Mas caso ela ainda persista, porque alguns projetos demandam tempo e disciplina e seriedade, né? A gente não sabe onde aquela desarmonia se instalou e quão fundo a gente tem que ir no trabalho de restaurar a harmonia naquele sistema. Então, às vezes pode demorar até meses. Caso isso aconteça, tem uma prática que é muito, muito boa e que tira a dor, não só de cólica menstrual, mas dores de projetos graves, de pessoas que estão com doenças com rótulos muito assustadores, dores de câncer. Essa posição ajuda muito a dor em geral, mas ajuda muito particularmente a dor da menstruação. E mais uma vez eu vou contar uma exceção aqui para vocês. Do mesmo jeito que na trava 8 é uma das poucas travas que eu seguro com uma mão só, gente, eu posso sempre tocar uma trava com uma mão só, eu posso fazer isso o tempo todo, mas como prática, normalmente a gente usa as duas mãos para tocar. Lá no caso da 8 foi uma mão só, e aqui vai ser a primeira vez que a gente vai, primeira e única eu acho, que a gente vai mudar de lado, fazendo um pé e no outro pé, sem inverter a mão. Então a proposta é que eu faça um sanduíche do meu calcanhar. Coloque a mão direita na lateral interna do calcanhar direito e a mão esquerda na lateral externa do calcanhar direito. Se eu for pegar o pé esquerdo, é a mesma coisa. A mão direita na lateral interna e a mão esquerda na lateral externa. Então, deixa eu colocar isso de uma forma mais clara. Não importa qual seja o pé que eu vou pegar, eu sempre vou pegar a mão direita por dentro do pé e a mão esquerda por fora. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Então, esse aqui é o meu pé direito, mão direita por dentro, mão esquerda por fora. Se eu trocar o pé, fica a mesma coisa. Mão direita por dentro, mão esquerda por fora. Essa posição, se eu fizer uns 20 minutinhos de cada lado,
tende a ajudar muito com a cólica menstrual. E é uma outra posição que também é fácil da gente pedir para alguém que more com a gente, por favor, tô com dor, me ajuda, pega no meu pé, tá bom? Boa noite, boa noite. Oi, Mandu. Buenas noches. Eu vou ter que falar em português, eu não falo espanhol, mas a Patrícia fala espanhol muito bem. Se por acaso você não me compreender, você entra aí com uma pergunta que a Patrícia escreve para você em espanhol, tá bom? Uma boa posição para a gente cuidar de artrite em qualquer lugar do corpo, não só das mãos, é segurar o dedo médio. Esse é um dedo que ajuda bastante a cuidar das questões de artrite. Mas tem uma outra posição que também é muito boa para articulações de forma geral e artrite especificamente. Essa posição é aquela que eu acabei de fazer ali atrás, mão no cotovelo, mão na lateral interna da perna oposta. Então, quando eu consigo dedicar ali uma meia hora, 40 minutos de cada lado nessa posição, eu vou ter provavelmente uma melhora dos meus quadros articulatórios, artrite inclusive. A artrite é um problema crônico, né? Que vem de longo tempo. Então, para eu combater, para eu harmonizar, combater não, porque a gente em jiu-jitsu não combate nada, a gente não briga com ninguém. Para eu harmonizar um estado de tensão crônico, eu tenho que trabalhar colocando harmonia disciplinadamente naquele sistema. Então, fazer essa prática de colocar a mão na lateral interna do cotovelo e a outra mão na lateral interna da coxa oposta, todos os dias, pelo menos uns 20 minutinhos de cada lado. Ao médio prazo, talvez você perceba que as suas mãos melhoraram. Como todas as ites, né, artrite, bursite, conjuntivite, qualquer coisa que termine com it, está contando para a gente do nosso sistema imunológico. Então, lá, eu não sei se você já tinha entrado, porque foi a primeira resposta que eu dei, quando eu falei para a moça que estava com micose na unha, eu expliquei como fazer a trava 3. Assista esse vídeo lá do comecinho e coloca também a trava 3, que é a que manda no nosso sistema imunológico, o baço, que eu já falei várias vezes também que dia a gente fez, né? O mais recente foi dia 14 de abril. Faça a prática que nós fizemos juntos no dia 14 de abril. Então, baço, trava 3, que eu falei aqui no comecinho desse nosso encontro. Essa posição da mão no cotovelo, a outra mão na lateral interna da coxa, com bastante consistência, dedicando bastante tempo a isso. E também a trava 13. Colocar a mão aqui na trava 13 ajuda com doenças que venham por causa do nosso sistema imunológico, mas voltado para as questões autoimunes. E a gente sabe que a artrite é uma doença autoimune, né? Então, trabalha todos esses fluxos que eu te falei, não precisa fazer todos os dias, você brinca aí, eu tô te dando pincéis variados, cores variadas, você vai pintando o seu quadro ao longo dos dias, escolhendo a cada dia 2 ou 3 dessas alternativas, mas inclua todas essas alternativas que eu dei na sua paleta de cores para pintar esse quadro, tá bom? Mesmo que não precisando ou não podendo, por causa do tempo, usá-las todos os dias, faça da melhor maneira possível o uso desses que eu acabei de te dizer, tá bom? Você fala também do joelho, né? Quando você estiver nessa posição, com a mão aqui no cotovelo e a outra mão na lateral interna da coxa, depois que você fizer alguns minutos, 10 minutos, vamos supor que você vai fazer 20 minutos. Depois de 10 minutos com a mão aqui no cotovelo, suba a mão aqui para o bíceps. Então, você estava nessa posição e aí você vai subir a mão. Isso vai ajudar o joelho aonde a sua mão está próxima. Se for do outro lado, sobe a mão do cotovelo aqui para o bíceps. Isso vai ajudar o joelho da perna aonde você está com a mão,
tá? Então agora eu espero ter respondido todas as suas perguntas. Boa noite. O que pode ser feito para quem tem taquicardia e mesmo tomando remédio, às vezes acorda com palpitação? Andréa, tem um mudra, a Paty já postou esse mudra em algum momento na página. Se ela não postou, eu vou te mandar, depois eu mando para você inbox. Eu peço para ela mandar, porque eu nem sei fazer isso. Como eu já disse para vocês, quem cuida das questões da página é a Paty, né? Eu só falo aqui, o resto é ela que faz. Eu vou pedir para a Paty mandar para você inbox esse mudra, tá bom? Deixa eu ver qual seria a melhor forma de eu mostrar aqui. Olha, mão esquerda para o alto, encaixa o dedo indicador aqui entre o dedo mínimo e o dedo anular, os outros 3 dedos entre o dedo médio e o dedo indicador e o polegar aqui por fora do dedo mínimo. Então, a gente tem uma foto muito boa desse mudra, que eu vou pedir para a Paty postar ou te mandar inbox, tá bom? Essa foto já está aí em algum lugar, eu tenho certeza, mas eu não sei aonde. Isso ajuda com taquicardia, na hora que a taquicardia está acontecendo, e colocar as mãos aqui na trava 4, aquela mesma que eu mostrei por sono, também ajuda. A trava 4 é a trava que regula os batimentos cardíacos, tá bom? Essa posição aqui, ó. Essa posição também ajuda bastante a regular a taquicardia. E, como eu já disse antes, não sei se você já estava aqui na hora que eu falei isso, procure seu médico, tenta se orientar, não tente resolver um problema, principalmente um rótulo que envolve um órgão cujo funcionamento é vital para nossa existência, como o coração, só com Jinshinjutsu. Use o Jinshinjutsu como terapia de apoio, desde que você já esteja orientada pelo seu médico, tá bom? Então, se você acordar, né, com palpitação, você já está na cama, põe a mão lá e fica. Ou garra lá a posiçãozinha do mudra, tá? Digestão, refluxos, gases acumulados com vômitos. Então, Cristina, quando eu escuto uma coisa assim, a primeira coisa que eu penso é médico, né? Porque ter um desconforto digestivo, às vezes a gente tem mesmo, refluxo parece que é uma pandemia, né? Outra pandemia, todo mundo hoje em dia tem refluxo, porque o refluxo está relacionado aqui a essa linha da cintura, que é a linha que rege a nossa mente, que está sempre muito congestionada, a gente não consegue digerir o que a gente come, o que a gente pensa, o que a gente vê, o que a gente ouve, meu Deus. Nesses dias, então, 1 hora de jornal televisivo é o suficiente para detonar uma linha da cintura com tanta notícia ruim, com tanta preocupação, com tanto terror que a gente está sendo exposto todos os dias, né? Só notícias ruins, notícias trágicas. Essa nossa linha da cintura vai ficando congestionadíssima, com muita dificuldade de digerir tudo isso, a comida inclusive, e aquilo que não desce tende a subir. Claro que isso pode também estar relacionada a uma má formação física, uma hérnia de hiato, né? Pode já ter alguma alteração mecânica do aparelho digestivo. Então, nesse caso, o médico indicado é o gastro, né? Para dar uma olhada e conferir como tudo isso está. Mas o que você pode ir fazendo enquanto você não consegue ter um diagnóstico médico do porquê que esses gases chegam a vir até com vômitos, né? Então, tudo que você falou é normal, normal. Não é nada normal. Normal é a gente se sentir bem, né? Mas são coisas comuns. Problemas digestivos são problemas comuns. Refluxo é um problema cada vez mais comum. Gases, muita gente reclama. Agora, quando você junta tudo isso e ainda tem vômito junto, eu tendo a pensar que a gente precisa olhar isso com um pouco mais de cuidado, tá bom? Essa posição que eu acabei de falar aqui para vários amigos, que é colocar a mão
na lateral interna do cotovelo e a outra mão na lateral interna da coxa oposta, essa mesma que eu acabei de falar para artrite, na minha resposta anterior, vai ajudar muito a liberar essa linha da cintura. Portanto, vai ajudar a liberar tudo o que acontece nessa região, tá bom? Para os gases, eu sugeriria que você tocasse o primeiro passo da energia da função vesícula, que é colocar a mão aqui na lateral do pescoço, do mesmo lado, tá? Então, eu estou com a mão esquerda na lateral do meu pescoço, do lado esquerdo, e a minha mão direita aqui na minha testa direita. Eu fico ali alguns minutos, respirando, concentrada. Depois, a mão que está na testa, eu levo para o cóccix, tá bom? Isso são o primeiro e segundo passos da energia da função da vesícula. Eu levo, então, a mão que está na cabeça para o cóccix e fico lá. O cóccix é aquele último ossinho da coluna, bem lá perto do bumbum, tá bom? Eu fico lá por mais alguns minutos. Isso ajuda com gases. O dedo que ajuda é o dedo médio e fazer o fluxo do estômago vai ajudar bastante. O fluxo do estômago está no dia 3 de abril, a gente fez a prática dele no dia 3 de abril, ele é um fluxo um pouquinho longo, um pouquinho complexo, eu te sugiro dar uma olhadinha lá no nosso post do dia 3 de abril, que a gente fez a prática completa do fluxo do estômago. Ele vai ajudar com todas essas coisas, tá bom? Boa sorte, me conta depois. Denise, esse fluxo que eu acabei de falar agora para a questão dos gases, né? Para dor de cabeça intensa, enxaqueca em salvas, qual o melhor fluxo? Esse mesmo que eu acabei de dar para os gases, mão no pescoço, mão na testa, mão no cóccix, vai ser um grande auxiliar. Colocar também, não na hora que você está com a dor, que é difícil querer fazer alguma coisa. Então, fazer isso como prevenção, né? Cruzar as mãos na lateral interna dos joelhos, na trava 1. Se você tocar todos os dias as mãos ali na trava 1, com atenção, uns 15, 20, 30 minutinhos, fazendo essa posição todos os dias, existe uma possibilidade de que essa dor de cabeça diminua. Mas também sempre verificar, né, como é que estão as condições da sua TM, se não está com nenhum problema de visão, questões de intolerância alimentar, quais são as causas dessa dor de cabeça, tá bom? Então a gente dá as alternativas para ajudar a sair do desconforto, mas é sempre muito importante buscar as causas. E eu vou aproveitar a tua pergunta para fazer mais um ganchinho aqui. Nem todas as coisas encontrarão solução só com autoaplicação. A palavra só e a palavra autoaplicação não deviam andar muito juntas, porque autoaplicação é tão importante, é tão eficiente, que não deveria estar com a palavra só. Ela já é muito, mas às vezes mesmo este muito não é o suficiente. A gente tem fluxos específicos para dores de cabeça intensa, para problemas de enxaqueca crônica, mas daí talvez seja mais interessante você receber uma sessão. Nesses momentos em que a gente não está podendo sair, está em isolamento social, a alternativa é se auto-aplicar. Mas assim que puder, se você puder receber uma sessão, né? Eu estou com saudade de você, eu vou gostar muito de te rever, tá bom? E uma alternativa também seria fazer a sessão online se tiver alguém para aplicar. Eu tenho feito isso com alguns pacientes, né? Eu vou orientando e a pessoa que está lá na casa com quem está sofrendo dor ou desconforto vai seguindo a minha orientação. Eu vou olhando através do vídeo, vou falando mão para cá, mão para lá, e a pessoa vai aplicando. Eu estou aplicando com as mãos de outras pessoas. Tem sempre todas essas alternativas, tá bom? Boa noite, boa noite. Sheila, interessante, né? Quando você pratica muito, fica com insônia. Energia a gente nunca fala que é muito, gente, em Jutsu, esses fluxos, dessa forma como eu estou ensinando, os fluxos de autoaplicação,
são todos fluxos muito seguros, né? Muito dificilmente, eu conheço alguns instrutores que diriam impossível a gente jiu-jitsu fazer mal. Então, entre o impossível e o muito dificilmente, eu prefiro ficar com o muito dificilmente. Eu não costumo ver o jiu-jitsu atrapalhar a vida da gente nesses 20 anos que eu tenho trabalhado. Mas eu simpatizo com o que você está falando, porque isso às vezes acontece comigo também. Você vai fazendo e aquilo vai te dando um estado de alegria, de vitalidade, de entusiasmo, e às vezes eu acabo de fazer a minha prática, eu quero levantar e sair fazendo coisas, em vez de deitar e dormir. Então, sim, pode acontecer que para algumas pessoas, principalmente dependendo do fluxo, seja um pouco de traga um pouco de vitalidade que queira fazer com que você fique desperta. Então, nesse caso, eu te aconselharia a fazer fluxos mais calmantes, né? À noite, o central principal, embora seja um fluxo que mexa com o fogo primordial e traga vitalidade, é um fluxo que costuma funcionar bem à noite para relaxar e fazer uma trava ou segurar aqui a trava 4, que ajuda a gente a entrar na inconsciência, ou a trava 18, que também ajuda a gente a ir para o sono, e deixar as práticas mais vitalizadoras para a parte da manhã. Pode acontecer, não tem nada de errado com você nem comigo, é a forma como às vezes a gente reage àquilo que o fluxo está trazendo para a gente, tá bom? Aparecida, a Regina Menezes Viana, né? Você deve estar falando, é uma amiga queridíssima, amadíssima. Você foi introduzida no Jiu-Jitsu por excelentes mãos. Que bom que você sempre faz o central principal. Parabéns. Pode, Vera. Obrigada por essa pergunta. A Vera tá, para quem não está acompanhando aqui os comentários, a Vera tá falando que se ela não consegue ficar na posição incômoda no arco do pé ou no calcanhar, se ela pode colocar o pé em cima do outro joelho meio cruzado. Você pode ficar na posição que você quiser, que te traga conforto. Vocês devem estar acompanhando aí em todas essas lives que eu tenho feito a quantidade de almofadas que eu tenho no meu sofá e de tamanhos, durezas e formatos diferentes. Conforme eu vou vocês sempre me veem fazer o fluxo duro assim, porque eu tenho que ficar mostrando para a câmera o que eu estou fazendo para as pessoas que entram depois. Mas quando eu estou na minha prática e eu deito naquele meu divã, eu vou apoiando uma almofada, 2, 3, 10, braço, eu fico toda amparada por almofadas para que meu corpo esteja ali fazendo toque sem tensão nenhuma. Então você pode fazer deitada, deitada de lado, de bruço, cruzando a perna, da forma que for mais confortável. O mais importante na autoaplicação é que você mantenha conforto, relaxamento e a respiração fluindo livre, coisa que não vai acontecer se você estiver em desconforto. Então, pode sim. E é o que eu falo, não dá para encostar a palma da mão, encosta o dorso. Não dá para botar a mão inteira, põe a pontinha do dedo lá, só naquele lugar. Não consigo chegar na trava de jeito nenhum. Lembra que elas são grandes, tridimensionais, elas têm uma área vibrante em volta delas. Às vezes eu não consigo chegar lá na trava, mas eu ponho a minha mão o mais perto possível, ponho a minha atenção ali e entro nesse diálogo com a minha trava e vai funcionar melhor do que se você puser a mão no lugar certinho e tiver toda torta, tá bom? Gente, eu estou indo aqui já encaminhando para as últimas respostas. Aquilo que eu não consegui responder agora, eu vou responder depois, tá bom? Daqui a umas 2 horas, porque eu tenho um compromisso posterior a esse aqui hoje. Síndrome do pânico. Roberta, aquela posição, eu não sei se você entrou agora ou se você já estava há mais tempo, aquela posição do sanduíche do calcanhar que eu falei, a mão direita na lateral interna do calcanhar, a mão esquerda na lateral externa do calcanhar, não importa o pé, qualquer um dos pés, a mão direita por dentro, a mão esquerda por fora, é uma posição muito, muito boa para a síndrome do pânico.
Se você não alcançar os pés, pode tocar as travas 23, que é a base das costelas nas costas. Também é uma posição que vai ajudar. Segurar o dedo indicador também vai ajudar bastante. Às vezes o polegar, quando o pânico vem derivado da ansiedade, o polegar às vezes ajuda mais. Quando o pânico vem derivado do medo, às vezes o dedo indicador ajuda mais. E um pronto-socorro, isso tudo estou contando, né? A gente vai trabalhando todo dia para evitar ter as crises. Mas na hora de uma crise, segura aqui, olha, a trava 17 da mão esquerda, essa parte aqui desse ossinho na direção do dedinho, tá bom? Sentiu que vai perder o controle das emoções? Para tudo. Qualquer pessoa que sinta que está entrando num ataque de pânico, numa crise de nervos, numa crise de claustrofobia, numa situação em que o estado nervoso vai sair do controle, segura aqui com a mão direita, pode ser assim, a direção que você vai segurar não importa, desde que você pegue aqui a trava 17, tá bom? Esse é um outro projeto que merece uma atenção para além do autoaplicação. Seria bom receber algumas sessões, tá bom? Zumbido no ouvido. Tem um fluxo bom, a gente trabalhou esses dias, deixa eu ver que dia foi. Trabalhamos dia 20 de abril, né? Ontem nem antes de ontem, no 21, 20, antes de ontem. A gente coloca a mão aqui no ombro, depois no pescoço, na testa e no pescoço de novo. Troca de lado, ombro, pescoço. Se isso aqui for desconfortável, você pode pegar aqui por trás, testa, pescoço. Isso é um bom fluxo para zumbido no ouvido. Nós trabalhamos no dia 20 de abril. Se você quiser lá olhar a prática com calma e fazer com calma enquanto a gente fazia juntos. Segurar o dedo anular também é um bom dedo para ajudar zumbido. E uma outra posição que ajuda bastante é tocar a virilha de um lado com a lateral interna do calcanhar do outro pé. Eu vou tentar fazer aqui, vamos ver se dá para mostrar. Então, eu estou tocando minha virilha esquerda com a minha mão esquerda e eu vou tocar a lateral interna do meu calcanhar direito com a minha mão direita. Eu posso fazer isso assim e posso trocar de lado, tá? Essa é uma posição muito boa para ajudar zumbido, tá bom? TT falando aqui Santo Baço, né, TT? Você sabe que a Gigi Trujillo, ela fundou o Clube das Bassetes, né? O Baço tem um fã-clube, o fã-clube das Bassetes, de tanto que a gente gosta e recomenda e fala sobre esse fluxo. Se você quiser, bem-vinda, viu, TT? Tô bem feliz que você tá aqui, saudade de você. Josi, eu respondi agora há pouco aí atrás para o Yamandu, ele fez a mesma pergunta que você, as dores na mão de artrite, artrose. Escuta essa transmissão desde o começo, você vai ver que a resposta já está aí, tá bom? Puxa, Conceição, será que eu vou saber te responder isso? A Conceição está com uma dor no braço esquerdo. Ela pensa que sofreu uma torção entre o ombro e o braço. Qual posição posso usar? Então, se você teve uma lesão mecânica, né? Precisa ver se não rompeu nada, nenhum ligamento. Mais uma vez, esses dias são dias difíceis da gente parar no hospital para fazer algum exame mais específico, porque os hospitais são ambientes contaminados e tudo mais. Então, observar como essa dor vai evoluir. Se ela não melhorar, você vai precisar
Se for uma torção mesmo, você pode ter rompido alguma coisa, tá bom? Uma boa ajuda é segurar o dedo. Se a dor tiver um pouco mais para, eu não tenho como saber, né? Um pouco mais para trás ou mais para frente, o dedo indicador. Um dedo indicador ajuda mais a parte de trás e o outro dedo indicador ajuda mais a parte da frente do ombro. Então você vai ter que segurar os dois para experimentar se é o dedo do mesmo braço ou se é o dedo do braço oposto. Quando a dor é mais na frente do braço, é o dedo do mesmo lado do braço. Quando a dor é mais atrás do ombro, é o dedo indicador oposto àquele braço. A trava 3, que foi uma das primeiras que eu orientei hoje aqui, como resposta lá para sistema imunológico, quando eu foi a primeira resposta que eu dei. Quando eu falei da micose na mão, eu ensinei a trava 3, né? Mão esquerda na virilha esquerda, mão direita no arco do pé esquerdo, depois mão direita no ombro esquerdo. Eu falei isso com mais calma no começo desse vídeo. A trava 3 também é uma trava que ajuda muito o braço. Outra trava que ajuda o braço é a 26. Então, deixa eu mostrar aqui que a 26 é um pouquinho mais chata de mostrar em mim mesma, porque ela é num lugar mais escondidinho, mas eu tenho uma boa foto aqui para mostrar para você. Olha, tá bom? Ela fica aqui na lateral da escápula e eu abordo aqui pela frente do meu corpo. Então, ela fica aqui e eu abordo por aqui. Então, eu posso segurar, posso fazer um mudrazinho, segurar essa trava e fazer um mudrazinho aqui com o meu dedo mínimo, depois com o meu dedo anular, e depois eu posso botar essa mão aqui no pescoço. Esses são os 3 primeiros passos. Na verdade, o primeiro e o segundo passos da trava 26, do fluxo da trava 26. E a trava 26, assim como a trava 3, ajuda bastante o braço e o ombro, tá bom? Pode ser a autoaplicação da trava 11 também. Eu coloco a mão oposta no 11 e faço um mudrazinho com o anular. Tem bastante alternativa aí para dor no ombro, dor no braço. Eu espero que alguma delas possa te ajudar e espero que não seja nada mais grave, tá bom? Queridos, 10 para as 9, né? Normalmente a gente vai até as 20 para as 9. Muitas perguntas entrando ainda, mas como eu disse, eu tenho um compromisso agora às 9 horas, um compromisso subsequente a esse com outro grupo, então eu vou precisar me despedir de vocês, agradecer demais a presença de vocês aqui. Amanhã a gente retoma, né? Quinta-feira, 8 horas, retomamos a nossa prática. E as perguntas que eu não respondi hoje, lá para umas 11 horas da noite, se tiver sobrado alguma coisa de mim, se não, amanhã serão respondidas com todo o carinho. E eu já me desculpo antecipadamente por não ter conseguido chegar até a sua pergunta, mas fico ao mesmo tempo muito feliz de ver tanta gente interessada em aprender como se autocuidar, se autocurar, tá bom? Um beijo grande para vocês, muito obrigada por mais essa noite e nos vemos amanhã.